A Áustria não se resume a música clássica e cartões postais alpinos. Em suas aldeias existem regras não ditas, olhares de julgamento e uma vida noturna que jamais aparece no Instagram. Aqui, a beleza convive com a disciplina, o desejo é controlado e os estrangeiros despertam curiosidade e tensão. Neste vídeo, você verá como é a vida de verdade nas aldeias austríacas. Trabalho árduo, mulheres de personalidade forte, tradições intensas, rituais peculiares e tesouros escondidos. O que parece perfeito nem sempre é. Prepare-se, porque vamos começar. Adentrando o coração rural da Áustria. Onde o tempo para chegar às aldeias rurais da Áustria não é por acaso. Elas não foram projetadas para tráfego constante ou curiosidade espontânea. Não há rodovias que o levem a uma praça central, nem estações de trem projetadas para multidões. O acesso geralmente é feito por uma combinação de trens regionais, cuja frequência diminui à medida que você se afasta das cidades, estradas estreitas que serpenteiam pelas montanhas e, em muitos casos, os últimos quilômetros são percorridos em silêncio, sem placas, sem sinalização, sem informações turísticas claras. Não é negligência, é um filtro. O primeiro impacto visual costuma ser avassalador. Casas de madeira impecáveis, varandas transbordando de flores, pequenas igrejas com vista para o vale, prados que parecem ordenados demais para serem reais. Tudo é limpo, tranquilo, perfeitamente organizado. Mas essa beleza não traz calma imediata. Ela produz algo mais inquietante, a sensação de entrar em um lugar que funciona sem você. Não há ruído urbano, nenhuma pressa visível, nenhum caos. E, no entanto, também não há boas-vindas. Esse contraste emocional é fundamental. O que do lado de fora parece um cartão postal alpino, por dentro se revela um sistema fechado. O silêncio não é vazio, é observação. Os sinos da igreja marcam as horas com uma precisão quase obsessiva. Tratores se movem nos horários exatos. Persianas sobem e descem seguindo rotinas que não mudam por causa do clima ou da presença de estranhos. Aqui, o tempo não se adapta, ele se impõe. A diferença em relação a Viena, Salzburgo ou Innsbruck é gritante. Nas cidades, a Áustria é elegante, cultural e acolhedora para os visitantes. Há cafés, museus, estudantes internacionais e idiomas se misturando no transporte público. Nas aldeias, essa Áustria desaparece. O inglês é menos comum, assim como os sorrisos. Não há intenção de agradar ou vender uma experiência. A vida não gira em torno do visitante, e isso é perceptível desde o primeiro minuto. O primeiro contato com os moradores raramente é verbal, é visual. Olhares rápidos, mantidos por pouco mais de um segundo do que o habitual. Eles não são hostis, mas também não são excessivamente curiosos. Eles estão avaliando. Numa padaria, a saudação é educada, breve, sem perguntas. Num ponto de ônibus, ninguém inicia uma conversa. Não há rejeição ativa, mas também não há convite. A mensagem implícita é clara. Observe primeiro. As aldeias rurais austríacas operam sob uma lógica muito diferente da urbana. Aqui, quase todos se conhecem. Não necessariamente pelo nome, mas pela história. Sabem quem é filho de quem voltou depois de partir, quem nunca partiu. A memória social é longa e precisa. É por isso que a chegada de alguém novo perturba o equilíbrio, mesmo que apenas ligeiramente. Não gera alarme, mas chama a atenção. E essa atenção tem regras. Não se expressa por meio de confronto ou curiosidade explícita. Manifesta-se em pequenos gestos. Uma saudação que leva tempo, uma conversa que não vai muito longe, um convite que nunca chega. Não é uma exclusão direta, é esperar. A aldeia observa como você se move, como você fala, como você reage ao ritmo lento, ao silêncio prolongado, à ausência de estímulos constantes. Porque aqui não se espera que o lugar se adapte a você, espera-se que você se adapte ao lugar. E muitos não conseguem. Essas aldeias não buscam visitantes, elas não precisam deles para sobreviver. A economia rural é sustentada pela agricultura, pecuária, turismo controlado e, em muitos casos, por gerações que nunca saíram de lá. Mas elas também não os expulsam. A Áustria rural não fecha suas portas. Simplesmente não as abre completamente. O acesso é gradual, condicional e silencioso. A razão é simples. O equilíbrio importa mais do que a curiosidade externa. Em pequenas comunidades, qualquer mudança tem um impacto. Comportamentos inadequados,
Atitudes barulhentas, falta de respeito por horários ou costumes são lembrados por anos. Não há segundas chances fáceis aqui, nem confrontos diretos. A punição, se vier, é o esquecimento. Mulheres da aldeia austríaca. Beleza natural, postura tranquila e desejo contido. Na zona rural da Áustria, as mulheres não se destacam por tentarem ser diferentes. Não há artifícios, excessos ou busca consciente por atenção. A estética alpina é funcional, não decorativa. Corpos fortes, pele acostumada ao frio, mãos habilidosas, posturas firmes. A beleza aqui não é construída, é herdada e mantida. Caminhando por uma aldeia alpina, percebe-se que muitas mulheres parecem ter nascido para aquele ambiente. Costas eretas, passos confiantes, olhares fixos. Seus traços físicos são geralmente claros e condizentes com o ambiente. Pele clara, cabelos que variam do loiro ao castanho, rostos marcados mais pelo clima do que pela maquiagem. Suas roupas não visam provocar, mas também não pretendem esconder. São práticas, escolhidas por necessidade, não para exibição. Essa naturalidade gera um tipo diferente de atração, mais lenta, mais silenciosa. Não causa um impacto imediato, mas permanece. Seu caráter é direto, embora não muito verbal. Nessas aldeias, falar demais é percebido como insegurança. As mulheres locais observam antes de dar opiniões. Elas avaliam sem pressa. Não interrompem, não reagem de forma exagerada, nem buscam validação. Essa frieza inicial desconcerta muitos visitantes, especialmente aqueles de culturas mais expressivas. Não é desinteresse, é controle. A diferença em relação às mulheres urbanas europeias fica clara desde o primeiro encontro. Em cidades como Viena ou Salzburgo, há maior flexibilidade social, mais brincadeiras verbais e uma troca mais imediata. Nas aldeias, a interação é mínima a princípio. As conversas são funcionais. Não há flertes óbvios, nem sorrisos gratuitos. Cada gesto tem peso e, precisamente por isso, torna-se significativo. A atração por estrangeiros existe, mas não é expressa da mesma forma que em outros lugares. Latino-americanos e europeus do Sul quebram o padrão usual. São mais expressivos, mais verbais e mais emotivos. Isso gera curiosidade. Não necessariamente aprovação imediata, mas atenção. O contraste desperta interesse, especialmente quando o estrangeiro não tenta se impor ou chamar a atenção, mas sim respeita o ritmo local. A linguagem corporal é o verdadeiro canal de comunicação. Olhares que se prolongam um segundo a mais do que o habitual. Silêncios que não são quebrados, mas também não são desconfortáveis. Uma postura que se inclina ligeiramente em sua direção durante uma conversa em grupo. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, que, para quem sabe interpretá-los, significam mais do que uma longa conversa. Aqui, um olhar sustentado vale mais do que 10 palavras. Mas tudo acontece dentro de regras não escritas muito claras. A reputação é um bem fundamental. Um boato não se dissipa rapidamente em uma cidade pequena. É por isso que a intimidade é tratada com extrema cautela. Não há demonstrações públicas de interesse, nenhum encontro espontâneo em espaços públicos. Tudo o que acontece, acontece fora do olhar coletivo. E se alguém é percebido como alguém que está comprometendo esse equilíbrio, o sistema reage silenciosamente. As mulheres locais conhecem essas regras perfeitamente porque cresceram dentro delas. Elas sabem até onde se aproximar, quando parar, quando a curiosidade se torna perigosa para a sua imagem. Não é repressão cega, é cálculo social. O desejo existe, mas é controlado. E essa gestão a intensifica, não a atenua. Há histórias que nunca são contadas abertamente, mas repetidas em versões fragmentadas. A estrangeira que passou um verão trabalhando em uma fazenda e chamou a atenção por sua maneira aberta de interagir. O visitante latino-americano que interpretou um sorriso como um convite e não entendeu o silêncio subsequente. A troca de palavras que nunca se concretizou, mas deixou uma tensão que persistiu por meses. Em muitos casos, a atração permanece sem solução porque resolvê-la tem consequências. Não há anonimato. Cada decisão é observada, lembrada, arquivada na memória coletiva. É por isso que muitas conexões permanecem no reino do possível, não do real. Olhares que se cruzam por anos sem progredir. Breves conversas que se repetem com uma intensidade contida. Para o estrangeiro, isso pode ser frustrante. Para a mulher local, faz parte do equilíbrio.
O desejo não é algo a ser perseguido, é algo a ser controlado. E esse controle é uma forma de poder. Não há urgência, não há necessidade de provar nada. A rotina que molda o caráter, trabalho, clima e resiliência. Na Áustria rural, a rotina não é uma escolha, é uma estrutura imposta pelo ambiente. Aqui, não se trata de estilo de vida, mas de sobrevivência organizada. A paisagem alpina, que do exterior parece idílica, age como uma autoridade silenciosa, ditando horários, limites e prioridades. Cada dia é planejado para cumprir uma função específica. Há pouco espaço para improvisação, porque improvisar geralmente tem um preço alto. Os ofícios permanecem reais, físicos e necessários. A pecuária dita o ritmo para muitas famílias. Ordenha matinal, cuidados constantes com os animais, preparação da forragem e manutenção do estábulo. Não é uma atividade romântica, é repetitiva, exigente e constante. Um animal doente não espera, uma nevasca não avisa. A agricultura, embora mais limitada pelo terreno, permanece fundamental. Culturas resistentes, hortas familiares e rotação de culturas precisa. Tudo é feito com conhecimento acumulado ao longo de gerações. O turismo rural surge como um complemento econômico, não como um substituto. Pousadas, pequenos restaurantes familiares e empregos sazonais. Mas mesmo aqui, a lógica é diferente da cidade. Não se trata de agradar a qualquer custo, mas de manter o controle. O visitante se adapta ao ritmo do lugar, e não o contrário. Quem não entende isso não dura muito. A carpintaria e os trabalhos manuais ainda têm muito prestígio. Não são hobbies, são habilidades que sustentam a vida diária. Reparar, construir, manter. Em um ambiente onde o clima é rigoroso, a autossuficiência é fundamental. Contratar alguém de fora nem sempre é possível ou rápido. Saber fazer as coisas com as próprias mãos não é uma virtude admirada. É uma expectativa básica. Os dias são longos e previsíveis. Começa-se cedo e termina-se quando o trabalho está concluído, não quando o relógio marca. Não há espaço para procrastinação ou indecisão. Qualquer tarefa mal feita é imediatamente perceptível, e suas consequências geralmente aparecem rapidamente. Este ambiente não tolera desorganização. O clima é a autoridade máxima. O inverno é longo, escuro e fisicamente exigente. As temperaturas caem, as estradas tornam-se traiçoeiras e o isolamento se intensifica. A preparação para esta fase começa meses antes. Armazenamento, manutenção, planejamento. O verão, em contraste, é curto e intenso. Tudo deve ser feito rapidamente. Reparos, colheita, aproveitar ao máximo a luz do dia. Não há tempo a perder. Este ciclo climático molda profundamente o caráter. Aprende-se a antecipar, a suportar, a evitar dramatizações. Reclamar não muda o tempo. Adaptar-se, sim. Essa mentalidade é incutida desde a infância. A educação das crianças reflete essa lógica. Desde cedo, são atribuídas responsabilidades reais. Não simbólicas, mas reais. Cuidar de animais, ajudar nas tarefas domésticas, entender horários. A autonomia não é fomentada como um ideal educacional moderno, mas como uma necessidade prática. Uma criança que não aprende a assumir responsabilidades torna-se um fardo, e ninguém aqui pode se dar ao luxo disso. A disciplina não é rígida por autoritarismo, mas por funcionalidade. As regras existem porque o sistema precisa delas. Os limites são claros, as consequências são previsíveis. Isso cria adultos capazes de suportar a pressão sem colapso emocional, mas também menos acostumados a verbalizar emoções. A solidão faz parte do projeto. Não é vivenciada como uma tragédia, mas como um estado normal. Há dias com pouca interação social, semanas em que o contato é reduzido ao essencial. A comunidade existe, mas é fechada. Não se baseia na exposição constante, mas na confiança acumulada. Não é fácil entrar, mas uma vez lá dentro, a lealdade é forte. Aqui, a fraqueza é rapidamente notada. Não porque alguém a aponte, mas porque o ambiente a expõe. Aqueles que não se adaptam, restringem as coisas. Aqueles que não aguentam, quebram. Não há rede de segurança artificial para amortecer os erros. É por isso que aqueles que não se adaptam geralmente saem silenciosamente. Estrangeiros em aldeias austríacas.
curiosidade, atração e atrito. As aldeias rurais da Áustria não figuram nos roteiros turísticos mais populares. Quem as visita o faz por curiosidade, pelo encanto natural ou pelo fascínio pela vida alpina que parece congelada no tempo. Entre esses visitantes, certos padrões emergem. Mulheres europeias de cidades vizinhas, mulheres japonesas atraídas pelo autêntico e latino-americanos em busca de paisagens e experiências únicas. Mas ao chegarem, descobrem que nem todos são recebidos da mesma maneira. As mulheres japonesas, em particular, demonstram uma atração discreta por esse ambiente. Buscam tranquilidade, a pureza do ar, a arquitetura de madeira e pedra e a estética austera das paisagens alpinas. Mas há algo mais profundo. A combinação de força e contenção que percebem nas mulheres locais as intriga. Observam como a beleza se mistura à disciplina, como a cortesia não anula a firmeza e como a vida é medida pelo esforço e pelo ritmo. Essa mistura gera admiração e um certo fascínio raramente visto em espaços urbanos. Os estrangeiros do sexo masculino também atraem atenção, especialmente os da América Latina e do sul da Europa. Sua presença suscita olhares de avaliação. Eles são estudados como se sua força, gestos e estilo de vida contrastassem fortemente com a austeridade e a ordem da aldeia. Os homens locais raramente interagem sem antes avaliar as intenções e a atitude do visitante. A atração pode surgir, mas é sempre contida. Um gesto, um olhar, um breve comentário. As visitantes do sexo feminino geralmente são percebidas de forma mais sutil. Curiosidade e respeito misturados com surpresa pela independência e personalidade das mulheres locais. A comparação entre estrangeiro e local é constante. Sofisticação urbana versus força rural. Essa atração silenciosa coexiste com fortes barreiras culturais. Cada gesto mal interpretado, cada demonstração de familiaridade excessiva, pode fechar portas antes mesmo de se abrirem. Cumprimentar alguém com muito entusiasmo, fazer piadas sobre a vida rural ou ignorar as regras de cortesia pode ser suficiente para gerar rejeição. É um território onde a discrição e o respeito são mais valorizados do que o carisma ou o charme imediato. Mal-entendidos são frequentes. Muitos visitantes chegam esperando acesso rápido, querem interação imediata, longas conversas, amizade instantânea. Mas nessas aldeias, o tempo não se conforma à agenda do turista. Paciência e observação são essenciais. Ignorar essas regras, mesmo que implícitas, cria uma tensão silenciosa. Olhares de julgamento, conversas interrompidas, convites que nunca chegam. O erro mais comum é pensar que a atração, seja por curiosidade ou desejo, abre portas automaticamente. Nada é automático aqui. A beleza da mulher local, a força do homem da aldeia e a coesão da comunidade não são compradas nem dadas de graça. São conquistadas lentamente, com respeito, discrição e compreensão dos códigos não escritos. As aldeias rurais austríacas são, em certo sentido, filtros vivos. Nem todos conseguem entrar, e nem todos entendem o que encontram. Cada encontro com um estrangeiro é um pequeno exame silencioso, e apenas aqueles que respeitam a paciência do lugar conseguem enxergar além da superfície. A atração existe, mas sob condições rigorosas. Atenção, observação e respeito, porque aqui nada é acidental, e tudo comunica, até mesmo o que permanece não dito. A ordem invisível. Hierarquias, reputação e memória duradoura. Nas aldeias rurais austríacas, tudo funciona sob um sistema de hierarquias que não aparece em mapas ou guias turísticos. Não há placas indicando quem está no comando ou quem toma as decisões, mas qualquer visitante observador percebe imediatamente quem exerce influência, quem é respeitado e quem simplesmente existe. Essa ordem invisível é baseada na antiguidade, linhagem, sobrenomes e no tempo de residência de uma família. Em comunidades onde todos se conhecem, o peso da reputação é quase palpável. Uma ação mal calculada, um comentário inadequado ou uma indiscrição podem marcar uma pessoa por anos. Aqui, os sobrenomes não são apenas rótulos, são história viva. As famílias fundadoras da aldeia, aquelas que trabalharam a terra, construíram as primeiras casas de madeira e pedra ou mantiveram tradições seculares,
inspiram um respeito implícito que nunca é questionado. Os recém-chegados, mesmo que tenham recursos ou carisma, começam de baixo, observando, aprendendo e se adaptando. Eles não são rejeitados abertamente, mas sua integração depende da adesão a códigos tácitos. Respeitar horários, preservar tradições e não tentar interromper dinâmicas que funcionam há gerações. A reputação tem mais peso do que qualquer lei escrita. Um boato ou uma ação que transgrida as normas não exige julgamento formal. Um olhar coletivo, um comentário sussurrado ou a exclusão de reuniões basta para deixar a lição clara. Nessas aldeias, o silêncio serve como punição. Não há necessidade de confronto. Toda a comunidade pode isolar alguém sem dizer uma palavra, e a pessoa imediatamente entende sua posição. As diferenças entre moradores antigos e recém-chegados são impressionantes. Os moradores mais antigos têm memória longa. Lembram-se de quem ajudou, quem falhou e quem cumpriu sua palavra por décadas. Cada decisão, cada gesto, fica registrado nessa memória coletiva. Para um recém-chegado, isso pode ser opressor. Tudo o que ele fizer será observado e avaliado, não apenas pelas aparências, mas também pela sua consistência com as regras não escritas que a comunidade estabeleceu. Os conflitos, quando surgem, raramente são resolvidos por meio de confrontos diretos. Não é necessária uma discussão aberta. Códigos de cortesia, respeito e observação silenciosa são suficientes para corrigir o comportamento. Um comentário sutil, um convite retirado ou uma mudança de tom durante uma reunião comunitária bastam para impor a ordem. A história da aldeia se repete por meio desses gestos. As lições são transmitidas sem palavras e sua reputação permanece intacta. A hierarquia também se reflete nos eventos sociais. Quem se senta primeiro à mesa, quem organiza as celebrações, quem decide sobre o uso da terra ou dos recursos, tudo segue um padrão que é observado, mas raramente explicado. O visitante deve aprender rapidamente. Ignorar essas normas não é apenas uma gafe social, é um aviso silencioso de que ele ainda não pertence. Esse sistema invisível não é opressivo em termos legais, mas é emocionalmente exigente. A pressão para cumprir a palavra, agir discretamente e respeitar a memória da comunidade é constante. Ninguém escapa da observação dos outros. Cada ação conta e cada silêncio também comunica. A punição mais eficaz não se impõe com força ou gritos, mas com ausência. Olhares desviados, exclusão de encontros, portas fechadas. O indivíduo compreende quase instintivamente que seu lugar depende do respeito, da paciência e da adaptação. Num ambiente onde todos conhecem a história de todos, qualquer tentativa de perturbar a ordem é imediatamente notada, e a resposta da comunidade é tão precisa quanto discreta. Este é o verdadeiro tecido da vida rural: beleza, disciplina, história e um sistema social tão rígido quanto invisível, onde cada um ocupa seu lugar e cada ação deixa sua marca. Quando a noite cai, álcool, confissões e vidas duplas. Nos vilarejos alpinos e rurais da Áustria, o pôr do sol marca mais do que apenas o fim do dia de trabalho. Ele inaugura um mundo paralelo que poucos visitantes chegam a compreender de fato. Durante o dia, a vida segue regras rígidas: trabalho, disciplina, respeito à hierarquia e comportamento comedido em cada gesto. Mas quando a noite cai, as ruas tranquilas e os pequenos bares se transformam em palcos onde a rigidez diurna dá lugar a emoções reprimidas e desejos discretos. Os bares rurais e as cervejarias locais não são grandes nem luxuosos. São espaços acolhedores onde a fumaça da lenha e o aroma da cerveja artesanal se misturam a conversas sussurradas e olhares cúmplices. Aqui, o álcool age como um libertador. Ele relaxa a linguagem corporal tensa, alivia os silêncios pesados que pairam durante o dia e abre pequenas frestas na fachada de perfeição que todos mantêm. Um drink compartilhado não é apenas uma bebida, é uma permissão tácita para conversar, rir e às vezes confessar o que jamais seria dito à luz do dia. Nessas reuniões noturnas surgem histórias impensáveis durante o dia. Vizinhos que mal trocam palavras pela manhã compartilham segredos de família, tensões passadas e memórias confiadas apenas nesse espaço seguro. A atmosfera de intimidade e discrição cria um terreno fértil para relacionamentos mantidos em segredo. Um toque casual,
um comentário excessivamente direto, um sorriso que se prolonga mais do que o habitual. Tudo se desenrola sob um pacto tácito de silêncio. O que acontece à noite, fica à noite. O duplo padrão é palpável. Enquanto durante o dia a comunidade exige disciplina, trabalho e comportamento exemplar, a noite permite a liberação de tensões e desejos que, embora discretos, fazem parte da vida emocional de todos. É um espaço onde as mulheres revelam nuances mais suaves de sua personalidade, onde os homens relaxam da rigidez do trabalho e onde os recém-chegados, se tiverem conquistado um certo nível de confiança, podem testemunhar a autêntica vida social da cidade. No entanto, mesmo aqui, nada é exagerado ou feito em público. Tudo é medido, elegante e quase ritualizado. A discrição torna-se a regra mais estrita de todas. Um visitante pode notar certos olhares ou gestos que denotam proximidade ou atração, mas não haverá comentários ou rumores no dia seguinte. A reputação permanece sagrada e qualquer transgressão aberta pode arruinar semanas ou meses de integração. É por isso que, mesmo na libertação noturna, cada ação é consciente e estratégica. Às vezes, essas noites revelam tensões invisíveis. Casais discutindo em voz baixa, amizades sendo testadas, conflitos buscando resolução em um ambiente seguro e controlado. O álcool ajuda a suavizar esses atritos, transformando palavras duras em confissões sinceras e transformando a tensão acumulada em risos, compreensão ou acordos tácitos. Reconciliações e pactos não ditos são comuns, e ninguém precisa de testemunhas fora desse espaço protegido. Estrangeiros que chegam com expectativas turísticas ou por curiosidade às vezes se surpreendem. As regras diurnas não são suspensas, elas simplesmente se transformam. O que parece rígido e frio durante o dia torna-se humano e complexo à noite. Olhares que eram julgadores pela manhã agora podem ser calorosos. Gestos que antes pareciam indiferentes se suavizam. Conversas que antes pareciam impossíveis fluem naturalmente. No entanto, tudo permanece em um delicado equilíbrio. A comunidade observa e sabe onde traçar a linha, mesmo sob a luz fraca de uma lâmpada ou o brilho da lua. O efeito do álcool e da noite nas aldeias austríacas não é apenas emocional, mas também social. Aqueles que aprendem a navegar por essas dualidades, respeitando a liberdade noturna sem quebrar a disciplina diurna, são aceitos e lembrados com carinho. Aqueles que exageram ou procuram transgredir os códigos são rapidamente identificados, ainda que discretamente, e sua reputação pode sofrer imediatamente. Crenças, rituais e superstições alpinas. Nas aldeias austríacas, a vida não se resume ao trabalho, à família ou à sobrevivência ao clima rigoroso. Uma teia invisível de crenças, rituais e superstições rege o comportamento, os desejos e a reputação. Dos primeiros raios de sol ao último sino da noite, cada gesto pode ser marcado por tradições que sobreviveram por séculos e ainda definem quem pertence e quem é excluído. O catolicismo rural é a espinha dorsal de muitas dessas práticas. As igrejas não são apenas locais de oração. São centros comunitários onde as normas sociais são consolidadas, a hierarquia é reforçada e um senso de pertencimento é estabelecido. Missas dominicais, procissões e festivais como Corpus Christi ou a Semana Santa não apenas celebram a fé, são também avaliações silenciosas da disciplina, da frequência e da participação de cada família. Faltar a um ritual ou chegar atrasado pode parecer trivial para um forasteiro, mas entre os moradores locais é interpretado como desinteresse, e o distanciamento social começa a criar raízes silenciosamente. Além da estrutura religiosa, as comunidades preservam superstições ancestrais. Eles acreditam no mal olhado, na necessidade de respeitar certos dias para plantar ou construir e na influência dos ancestrais na vida diária. Esses códigos invisíveis regulam não apenas a economia e o trabalho, mas também a conduta pessoal e os relacionamentos. Por exemplo, os jovens sabem que certas ações durante festividades ou encontros comunitários podem atrair rumores que afetarão sua reputação, seu futuro casamento ou sua posição dentro do grupo. A tradição funciona, portanto, como um sistema eficaz de controle social, onde a vigilância nem sempre é explícita. O julgamento silencioso da comunidade é suficiente para impor limites. Festivais e trajes tradicionais
representam outra camada dessa regulação cultural. Vestir-se adequadamente durante um festival não se trata apenas de estética, indica respeito, conhecimento dos códigos e, acima de tudo, uma disposição para se integrar. Danças folclóricas, música e procissões são ocasiões em que o desejo e a atração também são regulados. Olhares avaliadores percorrem todos os participantes e gestos inadequados podem gerar comentários sussurrados que se espalham discretamente, alterando relacionamentos futuros. A sexualidade e o desejo não desaparecem, mas são moldados dentro de limites definidos por séculos de costumes. Aqueles que quebram esses códigos correm o risco de isolamento social ou desprezo silencioso. Até mesmo as práticas domésticas e familiares são permeadas por rituais. A forma como os convidados são recebidos, a disposição da comida, os horários das refeições, a participação nas tarefas domésticas e a observância dos dias sagrados tornam-se pequenos testes de disciplina e respeito. Cada ação é observada e interpretada. Nada passa despercebido em uma comunidade onde a memória coletiva tem mais peso do que a memória individual. O que torna essas crenças e superstições tão poderosas não é a ameaça de punição física, mas a capacidade da comunidade de impor exclusão, silêncio e boatos. O respeito pela tradição mantém a coesão e protege a identidade cultural, mas também define quem pode se integrar plenamente e quem permanece um forasteiro, mesmo que vivam no mesmo vale. Para os visitantes, isso pode ser desconcertante. Um gesto mal interpretado, a ignorância de um ritual local ou um lapso de julgamento durante um festival podem significar a diferença entre aceitação e rejeição silenciosa. Aqui, o conhecimento das tradições não é opcional, é um requisito invisível para a convivência harmoniosa. Áustria rural, o paraíso que te transforma ou te rejeita. Entrar nas aldeias rurais da Áustria é como cruzar um limiar invisível. De repente, a vida urbana desaparece e cada ação, cada olhar é medido por um padrão inexplicável, mas palpável no ar. Não é um lugar que busca impressionar os visitantes. É um ecossistema social, físico e emocional que recompensa a disciplina, a resiliência e a observação silenciosa. Aqui, a rotina não é apenas trabalho, é uma escola de caráter, e o silêncio atua como juiz e professor. A vida nessas aldeias é medida pelo esforço constante. Do primeiro raio de sol ao anoitecer, tudo é organizado segundo um ritmo que respeita as montanhas, as estações do ano e a comunidade. Trabalhar com o gado nas hortas, nas pequenas lojas ou nas oficinas de carpintaria não é opcional nem fácil. É o teste diário de quem pertence e quem não pertence. Qualquer fraqueza ou erro é rapidamente notado. O clima, especialmente os longos e rigorosos invernos, funciona como um filtro natural. Apenas aqueles que conseguem se adaptar física e mentalmente conseguem se integrar e sentir que pertencem àquele lugar. O visitante, no entanto, se depara com um choque profundo. Beleza e aspereza coexistem em cada paisagem. Os vales verdejantes, os picos nevados, os rios cristalinos e as aldeias de casas de madeira parecem um paraíso. Mas por trás de cada cenário de cartão postal esconde-se um mundo de regras tácitas. As mulheres locais, fisicamente fortes e resolutas, avaliam silenciosamente a disposição dos que chegam. Os homens, por sua vez, devem demonstrar respeito, ética de trabalho e paciência para compreender os códigos não escritos. Olhares prolongados, gestos sutis e silêncios são instrumentos de avaliação tão eficazes quanto qualquer palavra. Atração e desejo também são tratados com discrição. Nessas aldeias, a sensualidade não é exibida, mas sugerida. Os menores gestos podem despertar interesse, mas sempre dentro de rígidos limites sociais. Turistas europeus, latino-americanos ou japoneses podem ficar cativados, mas logo descobrem que o acesso emocional e social não é automático. Requer tempo, observação e, acima de tudo, respeito pelas regras não escritas. Tensões, frustrações e aprendizado fazem parte da experiência. Aqueles que não entendem isso partirão antes de captar o verdadeiro ritmo do lugar. O impacto emocional sobre aqueles que conseguem ficar e se adaptar
é profundo. Rotina, disciplina e comunidade moldam o visitante. Muitos se surpreendem ao descobrir que aprenderam a valorizar a resiliência, a solidão funcional e uma conexão silenciosa com aqueles ao seu redor. Desenvolve-se uma mistura de admiração, respeito e uma certa frustração. A beleza e o fascínio estão presentes, mas sempre temperados pela disciplina, esforço e hierarquia social. Não é um lugar para todos. Aqueles que buscam diversão fácil, paisagens perfeitas ou liberdade absoluta, logo se frustrarão. A vida rural austríaca exige adaptação, tanto física quanto emocional, e qualquer tentativa de burlar as regras não escritas pode ser percebida como uma ameaça ou um ato de arrogância. A rejeição não é anunciada com palavras. Sente-se isso à distância, na frieza do olhar, na exclusão de certos círculos. Aprender a lidar com essas dinâmicas é tão crucial quanto sobreviver a um inverno alpino.